Então, o teste sangue oculto nas fezes é um teste que detecta vestígios de sangue nas fezes que normalmente não são vistos ao olho nu. Ele pode, quando dá positivo, quando o teste é positivo, devem ser feitos exames adicionais para detectar a origem desse sangue oculto. E um dos exames adicionais é a colonoscopia. Então, a colonoscopia é um exame que permite estudar o cólon internamente, o cólon ou o intestino grosso, como é mais conhecido, o cólon e o reto. Então, no conjunto eles chamam, a gente vai falar o tempo todo de coloretal, doenças coloretais. Então, a doença coloretal é aquela do cólon e do reto. Então, a colonoscopia ela vai estudar internamente o cólon e o reto, através de um instrumento que chama colonoscópio. O colonoscópio é um tubo flexível que tem uma câmara acoplada na sua extremidade e que estuda todo o cólon e o reto. O teste de sangue oculto nas fezes, ele, assim como a colonoscopia, são testes de rastreamento do câncer coloretal, ou seja, de procura do câncer coloretal em pessoas que normalmente não têm sintomas, não têm queixas, mas que tem risco de desenvolver esse câncer, tem algum risco de desenvolver esse câncer. Então, os dois testes são igualmente usados no rastreamento, mas tem que respeitar as diferenças de sensibilidade, de caráter invasivo, da especificidade desses dois testes, e ele normalmente se conversa com a pessoa que quer fazer o rastreamento e vai dizer quais são os benefícios e os riscos de cada um dos testes para você escolher o teste. Os dois testes são usados no rastreamento, isso que é importante. O teste de sangue oculto nas fezes é um teste simples, não invasivo, e ele é necessário apenas uma coleta de fezes, que é colocado em um tubo e enviado para o laboratório para fazer análise. Então, é um teste muito simples de se fazer. Existem dois tipos de testes atualmente. Um teste que é um teste baseado numa substância chamada guaiaco, que por essa substância não ser específica da proteína do homem, humana, deve-se fazer uma restrição da dieta nos 3 dias que precedem a coleta de fezes. Então, deve-se fazer essa dieta, não pode comer carne de boi, não pode ter nada que tenha proteína que esse teste pode detectar. Então, para o teste baseado em guaiaco, deve-se fazer dieta. Para o teste baseado na detecção da proteína humana, eles usam um anticorpo, que é específico para a proteína do sangue humano. Então, para esse teste não se precisa fazer a dieta e ele é muito mais sensível do que o teste baseado em guaiaco. O teste sangue oculto nas fezes é um teste, como ele é não invasivo, ele não tem efeitos colaterais. Mas é importante ter em mente, salientar, que esses testes podem dar falso positivo e falso negativo. Os falsos positivos, ou seja, paciente que tem teste positivo não necessariamente tem câncer. O sangramento oculto que é detectado pelo teste, ele pode ser de origem de vários lugares do trato digestivo, de várias doenças que não necessariamente câncer. Por outro lado, ele pode dar falso negativo, ou seja, o teste tem uma sensibilidade, não é 100%, de não detectar o câncer quando ele está presente. Por isso, ele deve ser feito de forma repetida e frequente para poder detectar o câncer coloretal. A frequência de falso negativo vai depender dos testes. Então, existem diferentes testes de sangue oculto nas fezes com diferentes sensibilidades. Alguns com a maior sensibilidade e outros com menor sensibilidade. De uma forma geral, ele varia de 60%, a sensibilidade de 60% a 80%. A colonoscopia ela é realizada normalmente dentro de um hospital ou de uma clínica, de forma geralmente ambulatorial, não há necessidade sempre de ficar de internação para esse exame. Deve-se fazer um preparo do intestino, então o intestino ele tem que estar completamente limpo para se consiga visualizar adequadamente a parede do intestino interna. Então se faz uso de laxantes na véspera e no dia, além de uma dieta.
né, para que o intestino fique limpo, e o exame é feito sob sedação. Então, ele é feito no hospital, sob sedação, né, usado para o paciente tolerar esse procedimento, já que ele é um procedimento invasivo. Né, então, ele vai ter alguns desconfortos que são necessários, então, isso é feito sob sedação. O tubo do colonoscópio ele é colocado no reto, através do ânus, e ele percorre todo o colo, né, para ser examinado por inteiro, o intestino grosso e o reto. Através da câmera acoplada na sua extremidade, ele vai visualizar a parede do intestino e vai permitir detectar todas as lesões suspeitas para o câncer e as lesões de pólipos que podem, nesse momento, ser removidas. Além da câmera, o colonoscópio ele tem canais, que nós chamamos de canais de trabalho, que permitem que a gente coloque pinças de biópsia ou instrumentos que consigam remover os pólipos e fazer as biópsias das lesões suspeitas para o câncer. Isso vai ser enviado, esse material depois ele vai ser enviado para o exame laboratorial para se confirmar a lesão. A colonoscopia, ela é um método, por ser um método invasivo, ela pode apresentar efeitos colaterais. O mais frequente, que não é tão importante, é o desconforto que o paciente apresenta imediatamente após o procedimento. Durante o procedimento, nós colocamos ar no intestino. E esse ar, se ele não for completamente removido, o paciente sente cólica ou desconforto após o procedimento. Outra complicação são as complicações cardiopulmonares. Como ele é feito sob sedação, ele pode ter complicações cardiopulmonares durante o procedimento, né, mas isso é evitado e prevenido muitas vezes pela monitorização cardiorrespiratória que é feita durante o procedimento. As complicações mais graves que podem ocorrer são as complicações de sangramento ou de perfuração. Essas complicações geralmente são relacionadas aos procedimentos de biópsia, aos procedimentos de remoção dos pólipos. Mas, felizmente, essas complicações são pouco frequentes. Então, falando especificamente da indicação desses dois métodos no rastreamento do câncer coloretal, quem deve começar a fazer esse teste são as pessoas acima de 50 anos. São as pessoas acima de 50 anos que não têm os sintomas, ou seja, elas são assintomáticas, não sei se essa palavra pode ser usada, mas elas são assintomáticas e elas não têm história nem de câncer coloretal e nem de pólipos previamente. A periodicidade ele é diferente entre os dois testes. Como o teste sangue oculto nas fezes ele é menos sensível, ele não consegue visualizar adequadamente e normalmente o alvo é o câncer e não os pólipos, ele deve ser feito todo ano. Então é fundamental que ele seja repetido anualmente. E a colonoscopia? Não, a colonoscopia é como a gente consegue visualizar toda a mucosa. Embora ela não seja um método infalível, ela pode deixar de visualizar por diferentes motivos. Se ela for negativa, ela pode ser repetida a cada 10 anos. O que é importante ter em mente é que o câncer coloretal é um câncer que pode ser prevenido. Não importa que teste que você vai escolher, né? Que teste que você escolheu, existem vários testes que podem ser realizados para detectar o câncer numa fase precoce ou detectar o câncer ainda na fase pré-maligna, né? Nos pólipos, e aí você conseguir prevenir. Né? Mas o importante é saber que se você tem mais de 50 anos, né? Não tem nenhuma história de câncer coloretal, não tem história de pólipo, você tem que procurar o seu médico, ou procurar um hospital, procurar um programa que já faça esse tipo de rastreamento. E eu quero fazer um teste que possa rastrear meu câncer coloretal. Se ele vai ser o sangue oculto nas fezes, se ele vai ser a colonoscopia, se ele vai ser outro tipo de teste, não importa. O importante é ser acima de 50 anos, você deve procurar rastrear o seu câncer coloretal.